Seja muito bem-vindo e bem-vinda ao podcast da BHH. As novidades da hematologia, hemoterapia e terapia celular, você ouve a seguir no nosso episódio do Hemoplay Podcast. Este podcast tem um oferecimento da IMF. Olá, eu sou Cristine Battistini. A gente está hoje recebendo vocês aqui no EMO, que é o Congresso da Sociedade Brasileira de Hematologia, Hemoterapia e Terapia Celular. E essa é uma parceria, esse episódio é uma parceria entre a IMF e a BHH. Então, esse episódio é um episódio especial do Hemoplay e do Mieloma Cast. E eu estou recebendo para o nosso primeiro bate-papo o Dr. Edivan. Dr. Edivan, prazer ter você aqui hoje. Prazer é todo meu, Cris. Muito obrigado pelo convite aqui, estamos nesse podcast. Esse é o evento mais importante para a hematologia brasileira, né? Sim. Estou muito feliz de ter um evento muito cheio, representa o terceiro Congresso de Hematologia Mundial, então a gente está realmente cada vez mais feliz com a BHH, que está trabalhando de forma muito boa. E hoje a gente está aqui para falar primeiro de recidiva. O que é a recidiva? Como a gente pode diagnosticar a recidiva? Se tem mais de um tipo de recidiva? E o que fazer em questão do tratamento? Vamos lá? Bom, é importante lembrar sempre que recidiva, como a Cris falou aqui, tem vários tipos de recidiva. O primeiro ponto é, se a doença voltar como proteína apenas, a gente não faz nada. Só no exame de sangue, é isso? Só o exame de sangue é alterado, o paciente não tem alteração clínica nenhuma, nenhum laboratório alterado, hemograma normal, função renal normal, exames de imagem normais, sem sintomas clínicos, observação. Então é uma recidiva bioquímica e nada que ser feito. Logicamente, quando a recidiva volta com alteração clínica, cálcio alto, alteração de anemia, insuficiência renal, os pacientes devem ser tratados. E o importante em relação à recidiva é sempre lembrar da questão da recidiva quando o paciente está em tratamento, aí sim. Essa é uma recidiva que a gente tem que ter muita atenção. Qual é a diferença? Porque o paciente passa a ter uma nomenclatura de refratariedade. Ele estava respondendo ao tratamento e deixou de ter a resposta ao tratamento. Ele passa a ser refratário e recaído. Então, deixa eu entender. Então, recidiva é quando a doença volta e refratária é quando a doença fica resistente àquele tratamento que está sendo feito. Exatamente. Aí tem que mudar, né? Tem que mudar o tratamento. E aí, na verdade, essa refratariedade pode ocorrer quando você, por algum motivo, parou um tratamento e o paciente estava muito bem, mas parou por uma toxicidade. E se a doença volta em 2 meses, quando você para um tratamento, isso também determina a refratariedade àquela linha terapêutica, a respeito de ter uma resposta boa. Tem que mudar, né? Ou, necessariamente, não precisa tratar nesse momento. O ponto crítico é esse. Na recaída, a gente não precisa tratar sempre na hora que a doença volta na proteína. É quando a doença tem clínica para tratar ou se a proteína sobe rápida em 2 meses, por exemplo. Gente, vocês veem como é importante, né, a gente lutar pelo acesso, né? Porque eu estava aqui pensando, o doutor estava falando, eu estava pensando, puxa vida, né? Paciente do privado, a doença volta, a doença fica refratária, fica resistente, muda. E o SUS tem um pouco de opção, mas isso é papo para outra hora, mas é importante vocês lembrarem do porquê é tão importante vocês participarem quando tem uma consulta pública, quando tem uma audiência, porque a força está na mão da gente, né? Então, a gente estava falando que a recidiva pode ser só na alteração da proteína monoclonal, bioquímica, e aí o paciente já surta, mas não tem problema. Tem que observar e falar com o médico. O que vai fazer agora? A maioria dos casos é observação. E pode acontecer da doença voltar com lesões e o exame bioquímico está normal? Muito raro acontecer, mas pode, porque o clone pode modificar. Quer dizer, o clone que produziu a proteína no princípio para de produzir a proteína ou está produzindo muito menor quantidade, mas tem um reflexo clínico muito grande. Então a gente tem que ter atenção justamente para isso. Porque pode não ter o retorno bioquímico, mas o retorno clínico de fato, e esse paciente deve ser tratado ou modificar o tratamento imediatamente. Uma pergunta que já foi enviada essa semana para a gente, para fazer para você é verdade que você, depois que você faz um transplante, em vez de ser IgG, você pode virar IgA, quer dizer, pode mudar o teu tipo de mieloma? Tem 3 pessoas querendo saber. Bom, essa pergunta é importante para os pacientes, porque é uma coisa confundidora. Esse surgimento de outros clones diferentes do inicial, a gente chama de oligoclonalidade, significa que o sistema imunológico está tendo uma recuperação muito grande. Isso é uma coisa até boa. Então, a gente estudou isso aqui no Brasil, no mundo afora, vários pesquisadores estudaram isso e demonstraram que há um benefício quando surge um outro clone diferente do inicial. Então, por exemplo, o indivíduo está com IgG, o paciente com IgG, tratou, a resposta foi muito profunda, a resposta completa, e surge um IgA na imunofixação. Aí, IgA, o que é isso? É a doença voltando? Não. Isso é um clone, na verdade, de resposta imunológica muito potente, que está voltando a funcionar as coisas no indivíduo. Então é uma coisa boa. É porque eles ficam preocupados, né? Pois é, não representa doença. Então, como é que o paciente pode acompanhar e saber qual é a hora certa de tratar?
Quer dizer, porque às vezes você fala, é só uma mudança lá na bioquímica, mas às vezes essa mudança pode ser grande demais. E os pacientes ficam muito preocupados, né? Quer dizer, como é que eu sei se é hora ou não? Como é que eu sei se meu médico não está comendo bola? A hora de tratar, na verdade, volto a reprisar aqui, é quando você tem uma queda bioquímica rápida, ou seja, uma elevação da proteína monoclonal em 2 meses, por exemplo, de mais de 1 grama. Então, se a gente estava com 0,5, 0,6 e passa para 1,2 em 2 meses, ele deve ser tratado imediatamente, tem que mudar o tratamento. Mesmo sendo só química? Mesmo só bioquímica. Mesmo só bioquímica. Tá importante. Porque a proteína está aumentando rapidamente. Uma outra situação é a proteína da urina, então não se esqueçam de avaliar a urina, por favor. Eletroforese urinária, doutor, faz uma eletroforese urinária e pede uma eletroforese urinária para nós entendermos se tem a proteína aumentando na urina novamente ou não. Pode acontecer dela não alterar no sangue e alterar na urina. Exatamente isso. Exatamente. Então você pode não ter a proteína pesada na urina, vindo no sangue, pela eletroforese, mas na urina já está identificada. E o paciente tem que ser tratado, caso seja muito elevado, para não ter insuficiência renal. Entendi. Uma outra pergunta que já veio aqui pra gente. O beta-2 microglobulina alterado, quer dizer que a doença vai voltar ou está voltando? Pode ser um significado. A gente não tem como provar que a beta-2 elevando, ela é sugestiva, digamos. O termo técnico ela é sugestiva. Tem que ficar atento a beta-2 subindo, porque é inflamação. Perguntou B2M, DHL... Desdose lática, a mesma coisa, inflamação BHS. Tá tudo normal, o doutor começou a inflamar o corpo. Já tem um sinal aí, prestemos atenção, porque pode ser realmente o pulo do gato para a gente já agir ou ficar muito atento para agir mais precocemente, para não ter atração clínica. Para esperar, né? Não esperar a complicação. A hemoglobina está começando a cair, Divan. A proteína começou a subir lentamente, mas a hemoglobina começou a cair. Estava 13, agora é 12, daqui a pouco 11,5. Não espere, vai ter que tratar. Se não é falta de ferro, falta de vitamina B12, a gente sabe que está em progressão. E o paciente que continua com hemograma, com a hemoglobina boa e a proteína sobe, acontece também? Pronto, pode acontecer. Nem todo mundo, né, tem anemia, né? Aí é o ponto crítico de ter uma progressão bioquímica ativa, a proteína continua subindo, mas se ela vai levando lentamente, nós ficamos observando o paciente. Não precisa tratar naquele momento. E se tiver alguma alteração clínica, a gente faz a ação. E quando você fala em mudar, acho que é uma dúvida que a maioria do outro lado tem, quando você fala que a doença volta, então ela ficou refratária, né? Porque está fazendo um tratamento, tem que mudar, vamos dizer que ela esteja fazendo um tratamento com 3 drogas, né? Que é o ideal. E aí tem que trocar as 3? Pode trocar só um pedaço? Como funciona? Bom, o ideal é trocar as 3. Esse é o ideal. Mas nós podemos, às vezes, fazer adaptações sim, né? E os pacientes têm chance de ter uma resposta trocando apenas das drogas. A gente tira, por exemplo, o inibidor de proteasoma e coloca um anti-38. E mantém um imunomodulador, por exemplo. Então dá para fazer essa combinação, o jogo das caixinhas, mas aí com o seu médico realmente a discussão de saber o tratamento que você fez anteriormente para a gente conseguir avançar na escolha terapêutica. Tem que ter muito cuidado. Entendi. Então, assim, na evolução dos tratamentos, quando você falar, por exemplo, inibidor de proteasoma, então tem lá o bortezomib, né? Daí tem o cafezomib, é isso. Então você pode ir mudando, ixazomib dentro da mesma classe. Exatamente. Né? Então, dos imides lá, dos imunomoduladores, tem a talimida, lenalidomida e agora a pomalidomida. Sai na boca. Não, é importante a gente falar, porque, gente, se a gente não entende e não acompanha, a gente fica com muito mais medo, muito mais receio. Acho que o paciente, quando ele está bem informado, entende o que é uma recidiva química, entende o que é, que nem o Sérgio perguntou aqui, o paciente lá de Pernambuco, que perguntou do VHS, da beta-2 e da desidrogenase, do DHL. Quer dizer, quanto mais informação você tem, mais você acaba participando do seu tratamento. E isso te faz mais forte, né? Isso te faz mais forte. E qual é a mensagem que a gente deve deixar em termos da recidiva? O paciente tem que se preocupar, e outra dúvida que eles têm também fez o transplante de medula, voltou depois de 3, 4 meses, é sinal que o transplante não deu certo, nem entrou em remissão. A outra pergunta é, quando você faz o transplante, demora para a proteína monoclonal sumir ou diminuir? Bom, vamos começar pela última pergunta. Então, a sequência do transplante, ela faz parte da linha terapêutica. Ele não é uma linha isolada. Então, o paciente já induziu a quimioterapia e o transplante vem para poder aprofundar mais a resposta. Então, logicamente, que a proteína monoclonal, lembre-se que é um organismo vivo. Então, a proteína está circulante no sangue e ela vai sendo metabolizada aos poucos. Ou seja, vai sendo degradada pelo seu próprio organismo. Já uma vez que você matou a célula que produz ela, a gente matou o plasmócito, maravilha. E a proteína fica circulando um tempo ainda ali, até ser totalmente degradada ou tirada da circulação.
Então pode ser que a gente não veja a resposta tão rápida depois do transplante e dali 2, 3 meses, 4 meses que a gente identifique a resposta mais profunda. E quando a doença, infelizmente, volta nessas fases, que pode acontecer de transplantar e ter uma resposta muito profunda, ou já estava com a resposta profunda antes do transplante, e infelizmente as pessoas transplantam e a doença volta imediatamente, ou seja, o transplante não foi eficaz de fato. A gente tem que buscar uma alternativa terapêutica e aí sim não pode esperar. Tem que tratar automaticamente, o mais rápido possível. Mas isso quer dizer que só porque não deu certo o transplante, nada mais vai dar certo? Não, muito pelo contrário. Nós temos vários fármacos, pessoal. A vantagem hoje em dia do mieloma múltiplo, que se existe alguma vantagem aqui, que eu possa dizer é essa. Nós temos muitos remédios aqui, na verdade. Nunca perder a esperança de que algum desses remédios podem ter ação para vocês ou para algum paciente. Então, eu acho que esse é o ponto. E a mesma coisa, quem não pode fazer o transplante também tem tratamento. Tem outros remédios que são muito bons, inclusive. Então, não é o transplante o final das coisas, nem o princípio. Ele faz parte de um dos tratamentos. É um dos tratamentos. É isso aí. Doutor Edivan, muito obrigada. Imagina, obrigado a você pelo convite. E para você que acompanha a gente, fica ligado, porque daqui a pouco tem mais, tá bom? Até a próxima. Pessoal. Com acesso a muita informação sobre as especialidades e diversos temas pertinentes na voz de quem entende. Este podcast teve o oferecimento da IMF.